A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, 22 de dezembro de 2023, sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver Underline Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos do bazar que funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13h30 às 16 horas. Segunda-feira provavelmente não funcionará, devido ao Natal, que se aproxima, né? Devemos comemorar, sim, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, com muito respeito acima de tudo. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de fazermos juntos o nosso programa de hoje. Muito feliz por estar sempre participando do nosso programa. E obrigado a você que está aí sintonizado na Rádio Clube FM e também vai curtir com certeza o nosso programa. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos estudar juntos. Vamos estudar, meus irmãos, e hoje o amigo reencontrado. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 999387699. E o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Recursos do alto todos devemos pedir. Todavia, não esqueçamos que o primeiro auxílio há de partir de nós mesmos. Pedir forças e suprimento é ótima coisa, mas desperdiçá-los com nossas horas de inação é criminoso. Rogar ao Senhor operários para sua seara é louvável, entretanto, deixar enferrujar a própria enxada é preguiça injustificável. Solicitar socorro nas necessidades é imprescindível, no entanto, abandoná-lo inaproveitado é crime de esbanjamento. Passar horas em rogativas súplicas e preces fervorosas é imitar os maiores santos e místicos. Esquecer, contudo, a ação de serviço imediato ao irmão que conosco caminha na estrada é preparar futura paralisia nos momentos angustiosos do desenlace. Atende, pois, à oração, mas não ouvides a ação. A adoração glorifica o Pai em si mesmo, e isto nada lhe acrescenta à glória. Apenas faz que nos aproximemos dele pela sintonização de nossas vibrações e o manifestemos através de nós mesmos. Mas a ação prepara novos adoradores, acrescentando assim mais um aparelho de sintonia em que sua manifestação seja permanente. Ora, mas vigia. Medita, mas trabalha. Pede, mas executa. Louva, mas age. Com estes binômios, fortaleceremos nossas duas asas para poder voar bem alto, sem o risco de despenhar no abismo. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o amigo reencontrado. Jesus, no seu corpo espiritual, tomou a iniciativa de ir ao encontro das mulheres que tinham ido ao sepulcro. Quando ele se aproximou delas e as saudou, ficaram tomadas de medo e alegria. Não havia dúvida alguma, tratava-se realmente do Mestre.
Era possível reconhecê-lo pela voz. O amigo tinha sido reencontrado e estava surpreendentemente vivo. Sim, isso aí tomou-as de temor no primeiro momento, né? O temor das mulheres tomava agora uma nova dimensão. Então elas começaram a compreender que Deus estava por trás de tudo aquilo. O temor delas, portanto, assemelhava-se a de alguns personagens do Antigo Testamento diante das manifestações de Deus, principalmente aquele caso ocorrido na transfiguração de Jesus, onde aparecem Elias e Moisés conversando com ele. A prostração diante de Jesus quis significar a adoração diante de algo divino. Jesus exortou-as, então, a não terem medo, pois o medo paralisa, e muito pelo contrário, era tempo de agir. A notícia de que ele estava vivo deveria ser amplamente anunciada. Os primeiros destinatários da missão das mulheres seriam os discípulos. Porque Jesus não apareceu em primeiro lugar aos seus discípulos, sim às mulheres? Porque foram elas as primeiras a receberem a tarefa de anunciar Jesus ressuscitado? Não é fácil justificar, porque Jesus não apareceu logo àqueles aos quais durante boa parte de sua vida formara para os discípulos. Em todo caso, as mulheres no evento da paixão e morte de Jesus deram provas de nutrir por ele um grande amor. Isso basta para explicar o privilégio de se encontrar em primeiro lugar com o Cristo em espírito. Lembrando a todos que naquele episódio triste do Calvário, essas mulheres estavam ali, não fugiram como os apóstolos. Então ele tinha certeza absoluta de que elas dariam o recado, assim que elas o vissem. E de fato isso aconteceu. Porém, Maria de Magdala, quando foi explicar aos discípulos, uns ficaram em dúvidas. Tomé não creu e ainda suspeitou, porque uma prostituta, né? Uma cortesã, vai ter o privilégio de ver Jesus e nós não. A suspeita do roubo do corpo de Jesus deixou Maria Madalena transtornada. Estava chorosa, desolada, diante do túmulo vazio, quando foi abordada pelo próprio Cristo. Num primeiro momento, Jesus fora confundido com o jardineiro, que eventualmente pudesse ter tido a ideia de transportar o corpo para outro local. Então, num primeiro momento, ela não reconhece o Mestre. O imenso amor de Maria Madalena a predispôs a ir pessoalmente buscar o corpo do Mestre e recolocá-lo no túmulo. Tarefa que não lhe pareceu impraticável, apesar de estar sozinha. Mas uma simples exclamação, porém, mudou tudo. Bastou que Jesus a chamasse pelo nome, Maria, para se fazer reconhecido. A ternura, a amizade colocadas nesta palavra, levou-a a não ter mais dúvida de estar diante do Mestre. Jesus, entretanto, deu este episódio a uma dimensão missionária. A Maria Madalena foi confiada a tarefa de comunicar aos discípulos a próxima volta para junto do Pai. Em última análise, tratava-se de proclamar que a morte não tivera a última palavra na vida de Jesus, que na verdade todos sabemos que a morte não existe. Existe apenas a morte do corpo físico, mas o espírito é imortal. Pelo contrário, ele volta para as diversas moradas na casa do Pai. Disto se podia concluir que valia a pena ser-lhe fiel, e que, embora a injustiça possa num determinado momento prevalecer, jamais o justo estará fadado ao fracasso. Depois desse seu encontro com o Senhor ressuscitado, Maria Madalena tornou-se a missionária de alegria e da esperança. Competia-lhe recuperar no coração dos discípulos o sentido de seguimento de Jesus. O Mestre estava vivo e o discípulo deveria continuar. Então, Maria Madalena, ela teve uma tarefa grandiosa na divulgação do cristianismo. Certa feita, quando ela caminhava à beira da praia, ela passou por vários leprosos que estavam caminhando para o Vale dos Leprosos. Eles cobriram o rosto e disseram a ela: somos leprosos, para que ela saísse, né? Porque eles tinham a obrigação de avisar. Ela os saudou-os e seguiu o rumo contrário. Mas por um instante ela parou e lembrou das palavras do Mestre: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ela deu meia volta, seguiu-os e permaneceu até o fim dos seus dias com os leprosos, amenizando suas dores, fazendo compra,
indo ao mercado, comprando remédio, até que no finalzinho da sua existência ela também contraíra a lepra. Aí ela disse assim: agora eu realmente cumpri a minha missão. E o sonho dela era reencontrar Maria de Nazaré. E então ela marchou até Jerusalém e morreu nos braços de Maria. E fora despertada no mundo espiritual pelo próprio Jesus. Decepcionados com o desaparecimento trágico do corpo do Mestre, os discípulos começaram a debandar. A experiência de conviver com Jesus tiveram um lado positivo. Agora, porém, uma vez morto nos seus pensamentos, seus planos para a comunidade foram água abaixo. Os discípulos de Emaús revelavam esta situação. Sua volta para casa e abordado da comunidade era sintoma de um comportamento generalizado entre os seguidores do Mestre. Com o passar do tempo, os discípulos experimentaram uma profunda transformação ao reinterpretarem à luz das Escrituras a vida e o destino do Mestre. Os fatos da vida de Jesus tomaram um significado novo e a morte da cruz, escândalo que foi, passou a ser compreendida a partir da fidelidade com o Cristo de Deus. Por isso, essa morte apresentava-se como algo necessário na vida de Jesus, comprovando seu abandono total. O crucificado era também o ressuscitado ao mesmo tempo, caminhando com a comunidade. Esta se defrontava com a missão de proclamá-lo. No episódio dos discípulos de Emaús, seus olhos se abriram plenamente quando Jesus sentou-se à mesa com eles e repetiu o gesto da última ceia. Foi um momento privilegiado de encontro com o Senhor. Então puderam compreender que Jesus estava vivo no meio deles. A reviravolta causada por essa certeza transformou a comunidade medrosa em comunidade missionária, testemunha corajosa. Tanto, meus queridos irmãos, quando ele aparece para esses dois a caminho de Emaús e foi convidado por eles a ceiar, quando ele pega o pão e parte e fala as mesmas palavras na Santa Ceia, eles reconheceram de imediato que era Jesus. E logo após o repasse alimentar, ele, num piscar de olhos, simplesmente desaparece, porque estava no seu corpo astral. Como ele atravessa as paredes, né, com as portas fechadas, quando os discípulos estavam reunidos. Corpo astral. As primeiras comunidades cristãs tiveram dificuldade em ver no ressuscitado o Jesus que havia sido crucificado. A tentação era a de não identificá-los e de tomá-los como duas pessoas distintas. O Evangelho explica esta identificação aplicando ao ressuscitado gestos típicos da antiga convivência de Jesus com os discípulos. O mestre come peixe assado e mel diante deles. Entretanto, a prova melhor da identidade do ressuscitado era oferecida pelas Escrituras. Lidas com atenção, ajudavam a comunidade cristã a compreender que o Cristo devia sofrer por desígnio de Deus. Os discípulos teriam a missão de ser anunciadores deste gesto amoroso do Pai para com Jesus. A comunidade cristã compreendeu que, se não fosse o mesmo Jesus que fora crucificado, não a teria atingido. No entanto, se a última palavra na vida de Jesus tivesse sido a morte, com seu sabor de derrota, não tinha de se gloriar, pois em nada teria sido diferente. Quando a comunidade entendeu o verdadeiro sentido do "sou eu" pronunciado, tornou-se capaz de fazer a conexão entre o passado e o presente e proclamar a fé no Jesus vivo e atuante no meio dela, incentivando-a a superar o medo e a proclamar as maravilhas operadas por Deus em seu Filho Jesus. Os discípulos fizeram a experiência de encontrar-se nas mais variadas situações, até mesmo no contexto das atividades diárias. Uma pescaria serviu de pretexto para Jesus se manifestar a eles. A pesca comunitária resultou de um convite amigo. A fadiga de uma noite de trabalho tinha sido em vão. Não tinham conseguido pegar um peixe sequer. Esta era a imagem da comunidade quando agia sozinha, sem se dar conta. Por mais que se esforçasse, tudo acabava em frustração. A situação, porém, se reverteu quando, no início, era apenas um desconhecido que dava ordens para um grupo de pescadores decepcionados. A ordem foi obedecida sem hesitação e a rede se encheu de grandes peixes. Só então foi reconhecido como Jesus
com quem tantas vezes tinha estado naquele mar. Quando se deixava guiar por ele, a comunidade cristã experimentava o êxito na sua missão e seu trabalho era frutuoso. Sem ele, tudo estava fadado ao fracasso. Só com Jesus, o esforço de levantar adiante a missão recebida atingia seus objetivos e os frutos eram palpáveis. A comunidade cristã teve de fazer muitas vezes a mesma experiência, até se convencer de que o crucificado estava vivo e presente no meio dela. Fora uma novidade tão grande na vida dos discípulos que não foi fácil deixar-se convencer por ela. A incredulidade persistia, apesar dos variados testemunhos de encontro com o Senhor. Maria Madalena viu e deu testemunho diante dos discípulos. Entretanto, o preconceito contra o testemunho de uma mulher não permitira que acreditassem em sua palavra. Preferiram permanecer imersos na tristeza e no pranto, a acreditar numa palavra que poderia ter-lhes transformado a vida. A desconfiança atingiu também 2 outros discípulos que viram o Senhor quando se dirigiam para o campo. Depois de tê-lo reconhecido, correram para comunicar aos demais que o Senhor estava vivo, mas suas palavras não foram acolhidas. Uma vez mais, a comunidade optou por fechar-se à realidade. Por fim, em pessoa, apareceu ao grupo de discípulos para censurar-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Esta os imobilizava, impedindo-os de levar adiante a missão que lhes fora confiada. Depois, censura, seguiu-se a ordem de dar início imediatamente à missão de anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Com uma tarefa tão grande pela frente, não convinha deixar-se levar pela tristeza. Era a hora de proclamar e convocar toda a humanidade a viver o Evangelho anunciado por ele. O apóstolo Tomé tornou-se símbolo da comunidade que exige prova para poder aceitá-la. Ele não aceitou o testemunho da comunidade, para quem Jesus havia aparecido e comunicado o dom do seu Espírito. O apóstolo condicionava sua fé à visão das chagas nas mãos de Jesus e ao tocar na ferida produzida pela lança. Este materialismo crasso o impedia de aderir ao Senhor pela fé. Jesus proclamou ser feliz quem fosse capaz de chegar ao ato de fé, sem mesmo tê-lo visto, ou seja, crer pelo testemunho da comunidade. Se a fé em Jesus dependesse de tê-lo visto na terra, só um grupo privilegiado de discípulos, num determinado contexto histórico e geográfico, teria acesso à fé. Uma vez que isso não é necessário, qualquer pessoa, em qualquer tempo ou lugar, pode chegar à fé, tal como a comunidade primitiva. Por conseguinte, a fé no ressuscitado dá-se pelo testemunho da comunidade e se propaga pela tradição que vai abarcando o mundo inteiro. O ressuscitado já não está limitado a um tempo ou a um lugar específico. Ele não pode sempre ser encontrado e acolhido por quem nele deposita sua fé. Certas exigências inconvenientes, como a de Tomé, podem inviabilizar o processo da fé e impedir um encontro libertador com o Senhor. Nicodemos representa o tipo de discípulo que quer chegar à fé em Jesus sem abrir mão dos próprios esquemas mentais. A fé nestas circunstâncias exige um nascer de novo pela força de Deus, com a inocência de uma criança, deixando-se guiar por ele. Significa ter um coração generoso para receber suas palavras sem exigir grandes explicações, nem tampouco alterar-lhe o sentido. É predispor-se a adequar a própria vida ao projeto de Jesus, deixando-se transformar por ele. É deixar o Espírito do Senhor agir com total liberdade sobre todos os âmbitos da própria existência, sem excluir nenhum espaço. É permitir que a dinâmica perpasse as estruturas do próprio ser, de modo a banir egoísmo. Esta dinâmica de renascimento não depende da idade cronológica. Uma pessoa, embora sendo idosa, pode colocar-se neste processo de renascer, a passar pelo novo nascimento. A profundidade do ato de fé manifesta-se mediante sinais indicadores de que algo de novo está acontecendo na vida do cristão. Caso contrário, tudo não passará de pura ilusão. Toda cultura
teológica de Nicodemos, formado na mais estrita tradição judaica, foi insuficiente para compreender as palavras de Jesus. Ele entendia as palavras do mestre no sentido material, dando origem a sérios mal-entendidos. Jesus tentou fazê-lo ir além e entender suas palavras no verdadeiro sentido. O ensinamento do mestre tinha uma profundidade que exigia mente e coração bem atentos para recebê-lo. Jesus revelava coisas celestes, ou seja, o desígnio do Pai em relação à humanidade. A compreensão desta verdade não dependia de altas teorias, pelo contrário, superava os esquemas mentais puramente humanos. Ela fluía da fé depositada em Jesus. A fé exigia que ele fosse considerado naquilo que de fato era, o Filho enviado pelo Pai para propiciar vida eterna à humanidade. Portanto, Jesus não podia ser tomado apenas na sua dimensão humana e terrena. Sua palavra consistia no apelo do próprio Deus e, quando assumida na fé, tinha o poder de comunicar vida eterna a quem a acolhesse. O discípulo de Jesus precisava compreender que fé e vida eterna se interligam. Não existe outro caminho para obter a verdadeira vida senão por meio de Jesus. É pela força do Espírito que isto acontece. E só entra nesta dinâmica quem se deixa renovar por ele. O gesto mais grandioso do amor de Deus pela humanidade consistiu no envio do Filho Jesus para propiciar-lhe vida. A ação Jesus, com tudo o que ele fez de bem para as pessoas de seu tempo, visava sempre possibilitar oferecida por Deus. Por isso, era necessário fazer uma clara opção a respeito do Mestre, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Infelizmente, o evento Jesus não chegou a produzir no coração dos seus contemporâneos os efeitos desejados. Muitos preferiram tropeçar no caminho das trevas do que prosseguir seguros no caminho da luz. Outros optaram pela mentira, quando podiam pautar suas vidas pela verdade. Esta espécie de ingratidão, porém, não invalidou a proposta do Pai mediante o Filho Jesus. Ele será sempre a luz que dissipa as trevas do erro e a verdade que desvenda a mentira. Sua presença contínua na história humana constitui-se em oferta de vida. Quem opta por Jesus e assimila seu projeto de vida não teme que suas ações sejam conhecidas de todos, pois elas são feitas em sintonia com Deus. Esta é a forma de ser agradecido ao Pai pelo amor que Ele demonstrou por toda a humanidade ao enviar seu Filho. Muito bem, Adilson. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Momentos. Ela estava profundamente triste. Acabara de saber que seu querido irmão, residente em outra cidade, tivera um infarto e morrera. Ainda surpreendida pela notícia, que nem pudera digerir, um telefonema lhe informou que deveria atender rapidamente a sua avó, que lhe era dependente. A senhora, com mais de 90 anos, passara mal e precisava de internamento imediato. Então, Lúcia foi providenciar a ambulância, o hospital. Prover tudo o que se fazia necessário para confortar a avó. Engoliu o choro. Serviu-se de maquiagem para disfarçar a face transtornada, a fim de que a idosa não lhe descobrisse a dor e pudesse ter seu quadro enfermiço agravado. No meio da tarde, dirigindo-se ao lar para apanhar mais alguns pertences da avó, encontrou um amigo. Ao abraçá-lo, a emoção a tomou por inteiro, e grossas lágrimas jorraram de seus olhos. Mas, em vez de lhe indagar a causa do choro, ele a afastou de si, olhou-a e falou duramente: "Nada de lágrimas. Nenhum cristão tem o direito de chorar. Deve estar sempre alegre." Lúcia tentou dizer o que acontecera. Ele desabou num sermão de como ela devia sorrir sempre e sempre. Ela esperava que o amigo a pudesse abraçar, ouvir, oferecer consolo pela morte do irmão, que ela nem poderia ir ver pela derradeira vez, considerando que precisava ficar atendendo a enferma.
Contava que ele fosse compreensivo. Somente recebeu a admoestação, longo discurso sobre a obrigação de estar sempre sorrindo. À semelhança desse amigo incompreensivo, encontramos algumas pessoas em nossas vidas. Pessoas que não admitem que nos entristeçamos um dia, que desanimemos ante as lutas. Pessoas que nos exigem somente sorrisos, felicidade. Tomam de escritos de cá e de lá. Falam da gratidão que devemos ter por estarmos vivos. Sem dúvida. No entanto, é bom pensarmos que os que nos encontramos em trânsito sobre esta terra não somos perfeitos. Estamos sujeitos a muitas dores, algumas maiores, outras menores. A morte de um ser amado, a enfermidade de quem queremos bem, a falta de recursos financeiros para as necessidades cotidianas. É de nos indagarmos se não temos o direito de nos entristecer, desanimar em um momento ou outro. Lágrimas são benditas as da dor e as da alegria. A doce mãe de Jesus, ao ver seu filho sofrendo na cruz, com certeza terá derramado lágrimas. Amigos que o viram partir, choraram. O importante não é mascarar sentimentos. Importante é admiti-los e administrá-los. Ficar triste hoje, neste momento, pelo punhal da dor cravado no próprio peito. Um leve desalento agora pelo cansaço das lutas constantes. Depois, erguer a cabeça e continuar a lutar. Lembremos, não temos obrigação de sermos felizes 100% das horas. A dor faz parte da nossa vida. Aprendamos a conviver com esses momentos. Parafraseando os versículos do livro bíblico Eclesiastes: há tempo de lágrimas, há tempo de sorrisos. Então, nos permitamos sorrir. Também chorar, desanuviar a alma. Nem alegria exagerada, nem tristeza e desalento contínuos. Momentos. Vivamo-los. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, período conturbado. Pedimos que as bênçãos dos céus, em forma de luz, se façam presentes, auxiliando a todos a encontrar um caminho de paz, de harmonia, porque todos nós somos irmãos em humanidade. Que Deus abençoe a nossa pátria sagrada, por ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Evangelho que migrou da antiga Palestina para as novas terras do Cruzeiro, transformando a nossa nação na maior nação cristã de todo o planeta. Nos rogamos-te mais uma vez o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos vencer mais essa etapa de nossas vidas. Que Deus possa amparar aos nossos dirigentes, a nossa segurança, muita paz, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, obrigado pela oportunidade do estudo de hoje. Muito bom aprender os ensinamentos de Jesus, estudar e trazer para a prática do dia a dia. Muito bom mesmo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos